Hanyu Ohara é um assassino profissional conhecido como Saeba Genji, assassino do terno negro. Ok. Que no passado fazia parte de uma equipe de gangue que tinha laços com a Yakuza. Mas tudo mudou quando foi acusado de cometer um crime bárbaro que chocou o Japão junto dos seus 2 melhores amigos, que na qual matou acidentalmente. Ok, 2 melhores amigos que ele matou acidentalmente. Ficou confuso. Crime bárbaro que chocou o Japão. Junto dos seus melhores amigos, ele foi acusado junto dos seus melhores amigos. O crime foi... Ele matou acidentalmente a esposa grávida do poderoso político chamado Ministro Kazuki Shikara. Fica estranho que parece que o nome do cara é ministro. Mas enfim, do poderoso político, do poderoso ministro chamado Kazuki Shikara. Ele matou por acidente e aí ele foi acusado de cometer esse crime, mas ele cometeu. Ainda que seja por acidente, ele cometeu. Né? Chama-se homicídio culposo. O famoso quando não há intenção de matar, né? Sempre o Jornal Nacional completa. Sempre fala homicídio culposo, tem que falar quando não há intenção de matar. Que é pra explicar. Faz sentido, eu só tô pegando o pé aqui. Achei meio confuso, mas pelo que eu entendi, sim. Ele e os amigos mataram sem querer a esposa grávida desse mano aí. E aí eles foram acusados. Beleza. O Kazuki Shikara, o ministro, contratou Han, um assassino profissional coreano impiedoso que matou um por um a família de Ohara, que não tinha nenhum envolvimento em todas essas tretas. Ok. Até aí tem que ver se a esposa grávida do mano lá do Kazuki Shikara, do ministro, também tinha a ver. Após anos se remoendo por causa da morte da mulher grávida, sob o nome de Saeba, Hanyu decide voltar para Tóquio com o objetivo de acertar as contas com Kazuki, mas acaba se surpreendendo ao saber que o mesmo tinha se tornado o primeiro-ministro do país. Descobre que a morte sua mulher foi proposital, acaba entrando no meio de uma guerra milenária entre clãs, desde o período Edo, que envolve seu falecido pai e suas origens, até o atual imperador do Japão, Koichi Akai. Ter o pai do Hanyu como alguma coisa torna aquela coisa mais pessoal, e muitas vezes tornar aquilo mais pessoal é legal, mas novamente, sempre que a gente tem essas coisas muito assim, muito pessoais, muito tipo, o seu pai que foi não sei o que, e aí por causa disso gera tal. Quando as coisas estão muitas vezes intrincadas, muito fechadinhas, às vezes fica com muita cara de roteiro. E quando a gente faz uma história, por mais que ela seja um roteiro, por mais que todo mundo saiba que ela foi escrita por alguém, quanto mais natural ela soar, quanto mais verídica nesse sentido, né? E o verídico é realmente natural. Quanto mais aquilo parecer que poderia acontecer, mais interessante é, pelo menos nas partes que cabe parecer que podia acontecer. É óbvio que às vezes a gente está falando de histórias fantásticas, fantasiosas, com magias, poderes, robôs, etc. E essas coisas não podem acontecer na realidade, ou pelo menos não ainda. Mas as coisas que são pertinentes à nossa realidade devem acontecer tal qual aconteceriam na nossa realidade, para que a história tenha ali a famosa boa e velha verossimilhança, ou seja, que ela faça sentido com o que a gente espera da realidade. A gente está falando de humanos, a gente quer que humanos ajam como humanos. Se a gente está falando, sei lá, de algumas leis da física que não foram apresentadas de forma diferente na história, a gente espera que elas ajam de acordo com leis da física do nosso mundo, né? Tudo aquilo que a história não necessariamente apresentou de maneira diferente, a gente espera que se comporte de maneira igual a como a gente vê o próprio mundo. E aí, novamente, se a história ficar muito intrincadinha ali dentro daqueles personagens, o pai do irmão é filho do cunhado enfim, da mãe do outro, sabe? Se todas as coisas, tipo, tá tudo ali muito interligadinho, fica aquele negócio parecendo realmente muito roteiro, muito artificial. E às vezes deixar um pouco de aleatoriedade, um pouco de naturalidade ajuda a história a ser um pouco mais crível, digamos assim. Quando o cara lá forja o assassinato da mulher dele, jogando a culpa em qualquer um, esse qualquer um fica tipo, cara, poderia ser eu. E aí o leitor já entra um pouco mais na história, porque ele fala, poderia ser eu. A partir do momento que não, ele só jogou porque o pai do cara fez isso, ir lá com ele e tal, e não sei o que, você cria um distanciamento, um certo distanciamento do personagem. Novamente, não tô falando isso, tipo, não pode então fazer isso aí. Não pode, mas sempre é bom pensar, tipo, isso aqui é necessário, isso aqui vai ajudar a história a se mover, vai gerar um certo nível de suspense, vai gerar uma sensação, o que isso aqui está servindo à história de qual maneira. Se aquilo está servindo para a história, se colocar o pai do Hanyu como alguma coisa importante que ocasione especificamente o ministro a querer culpar o Hanyu, beleza, põe na história porque vai servir, vai ajudar ali a contar toda aquela história. Mas se isso não se isso é só uma coisa a mais, é só para deixar
parecendo que a história está mais intrincada, que é uma história mais cheia de coisa, muitas vezes não é necessário, muitas vezes realmente acaba afastando o leitor ali da história. É o lance que eu falo sobre profecias, e aí fica um pouco parecido com a profecia, do tipo, isso tinha que acontecer com esse personagem por causa de coisas que não tem a ver necessariamente com as atitudes e escolhas dele. E às vezes, se tivesse puramente a ver com as atitudes e escolhas dele, tanto o drama dele por ter matado uma mulher inocente ou algo do tipo seria maior, né? Quanto a culpa pela morte da família dele também seria maior, porque foi um erro que ele cometeu, que tirou uma vida inocente, e tirar essa vida inocente tirou mais vidas inocentes, dessa vez de pessoas que ele amava. Então o erro dele é muito maior, a carga dramática que esse personagem carrega é muito maior. Agora, se depois, com tudo isso, fala, não, foi por causa do seu pai que ele fez isso, aí a culpa sai das costas do personagem e a culpa vai toda para as costas do vilão. E aí o personagem fica meio que vazio de algo assim. É claro que às vezes dá pra ser trabalhado exatamente isso. O personagem está se culpando por alguma coisa que depois ele descobre que não tem culpa e agora ele quer se vingar ou algo assim. Mas é claro que é preciso sempre pensar. Ok, então qual a mensagem que eu estou querendo passar com essa história? O que eu estou querendo contar aqui com essa história? Com a mensagem que eu estou passando e encaminhando pro leitor, etc, né? Como que a história está se desdobrando a partir disso. Basicamente tudo que você vai colocar na sua história tem que ser pensado em como que isso serve para a história que você está contando, como que isso contribui para a história que você está querendo contar. E se isso só vai deixando a história maior, sem necessariamente mover a trama, desenvolver o personagem, aprofundar as discussões ali que aquela história está trazendo, está apresentando, então muitas vezes aquilo pode ser desnecessário. E muitas vezes é difícil a gente ver isso e enxergar, porque a gente geralmente está emocionalmente envolvido ali com a história. A gente quer contar aquelas coisas. Muito da vontade que a gente tem de fazer um mangá é de, né, eu sempre falo que a gente começa imaginando cenas, a gente imagina várias cenas soltas e depois a gente vai dando ordem para essas cenas, né? É assim que acontece com quase todo mundo. É raro você pensar diretamente já certinho na história como um todo ou algo assim. Muitas vezes vão vindo algumas cenas, ou se você pensa em algum tema, logo já vão vindo algumas cenas, a gente quer fazer essas cenas, a gente tem uma vontade de fazer essas cenas. E aí, muitas vezes por conta dessas cenas, a gente vai criando e desenvolvendo a história para poder encaixar essas cenas. E depois que a história está pronta, a gente percebe que algumas daquelas cenas não eram necessárias, era só a gente que queria pôr. E aí é preciso de um distanciamento daquela visão de autor, de nossa, é a minha obra, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e ver o que a história precisa. Isso é difícil, isso não é algo fácil, e é por isso que é bem interessante às vezes a gente, depois que escrever um roteiro, depois que fazer o storyboard, por exemplo, a gente dá um certo distanciamento da história, do tipo realmente deixar ali a história parada e fazer outra coisa e trabalhar em outra coisa, etc, durante um tempo, para que você possa se desprender ali daquela visão de autor, e depois quando você rever aquela história, reler aquele roteiro, reler aquele storyboard, você vai estar com uma visão muito mais desapegada de certas coisas que você queria fazer porque você queria, porque era a sua vontade, porque você gostava, etc, e você vai ver mais como leitor. O leitor, ele não tem grandes expectativas a coisas do que ele quer ver naquilo ali, só com base no que realmente foi apresentado na própria história. Aí você vai ver muito mais o que é necessário ali, o que falta fazer, o que falta colocar ali, o que parece que está fazendo falta naquela história, e também o que está de excesso. O que tem ali, você fala, nossa, mas se tirar isso aqui não faz diferença nenhuma para a trama, isso aqui só deixou chato, isso aqui só estendeu o tamanho ali sem necessariamente servir para alguma coisa, às vezes não é nem legal de ver. E aí, com esse distanciamento da visão de autor e se aproximando mais da visão de leitor, você consegue ter uma noção melhor disso. E aí sim, saber, isso aqui fica na história, isso aqui acho que eu posso tirar fora, porque não está fazendo diferença nenhuma, está só deixando a história maior para nada.